gente começa hoje a segunda parte da nossa disciplina. Essa segunda parte são questões um pouco mais técnicas e um pouco mais atualizadas, né? Mesmo que a gente vá, então, estudar os elementos que dizem respeito à teoria, né, o fundamento de uma monarquia, o fundamento de uma república, né, e as várias formas das repúblicas se organizarem, as várias formas das monarquias se organizarem, a gente vai ver essa questão de fundamento, que é a questão teórica, que não muda. Mas o que muda seria eu dizer para você que o Brasil hoje é uma república presidencialista, cujo chefe de Estado tem função executiva, e pode acontecer nessa noite um golpe de Estado, e amanhã o Brasil já não é mais dessa forma, entendeu? Então, o que eu quero dizer nesse sentido, de que nós vamos, então, fazer um trabalho para a semana que vem, em que nós vamos aqui apresentar algumas formas de governo de alguns países no mundo, né? Então, e aí, essa é uma proposta que eu já queria falar logo no início, essa proposta, e até, se tudo der certo aqui, fazer já a dinâmica da separação desse trabalho, entendeu? Então, se vocês aceitam, é claro, a proposta, seria a gente realizar um amigo secreto. Então, a dinâmica será na forma de um amigo secreto, né? Um amigo secreto. E aí, esse amigo secreto, com quem você vai, então, ser sorteado aí dentro do nosso grupo da disciplina, você vai presenteá-lo com informações. Que tipo de informação? Há informações acerca de forma de governo, acerca da forma de Estado, forma de governo, como se dá a sucessão do governo e atualidade sobre o governo de um determinado país, certo? Então, seria, por exemplo, o Maurício, ele saiu sorteado com a Maria Eduarda, e ele vai presenteá-la com a Inglaterra, né? E aí ele vai trazer na aula que vem, ele vai apresentar para Maria Eduarda, né, que é a sua amiga secreta, as informações. Como é que é a forma de Estado na Inglaterra? Qual que é a forma de governo na Inglaterra? Como é que se dá a sucessão do governo na Inglaterra? Né? E alguma atualidade do governo da Inglaterra. Sobre a questão da metodologia, está claro para todos vocês? Sim, sim. Agora, o que resta seria a questão de conteúdo, né? Aí o conteúdo, a gente vai conversar aqui hoje nessa aula, ler um trechinho de um texto, ver uns slides sobre esses elementos do conteúdo. Onde você vai achar essas informações? Eu sugiro que você vá direto no Wikipédia, sabe? Porque o Wikipédia ele atualiza muito rápido, né? Então, ou seja, as informações que estiverem lá, a gente pode utilizar aqui na aula que vem. Carlos, você quer perguntar alguma coisa? Não, já está tudo Encaminhado, né? conforme. Então, seria essa a dinâmica que eu proponho, né, para a gente realizar na aula que vem. Seria, então, eu já tenho isso lá na postagem do blog, na aula de hoje, nós estamos na aula 9, tá? Eu vou só mostrar aqui para vocês para verificar esse ponto. Nós temos 4 grupos, 1, 2, 3, 4. 4 tipos, 4 não, 5. Os países no mundo, a gente consegue classificá-los em 5 grupos, certo? Então, olha aqui, olha. A aula de hoje, veja, formas de Estado e de governo, né? O objetivo é definir as formas de governo e reconhecer os sistemas de governo pelo que tem na modernidade, na atualidade. Aí, com essa aula, damos início à segunda parte da disciplina, que é a ciência política. E aí, vamos identificar aqui formas de governo, formas de Estado, tem Estado simples, Estado composto, e tem os sistemas de governo, né? Temos aí monarquia, temos república, nós temos presidencialismo enquanto sistema de governo, nós temos parlamentarismo, dentro da república podemos ter presidencialismo ou podemos ter parlamentarismo. Há alguns elementos assim que a gente pretende, então, tratar com vocês aqui. O livro é o livro aqui do SICO, né? Ciência Política. Eu estou com essas partes aqui, mas nós vamos ler um pouquinho antes. Nós vamos começar lá na página 60,
e vai até a 89. São os 4 capítulos desse livro. A gente vai ver ali os pontos que são mais relevantes para a gente aqui. E olha só, a introdução da aula vai ser mediada por esses slides. Então, aqui já estão os slides que a gente pretende trabalhar. Sobre essa questão do amigo secreto, olha, aqui eu tenho um vídeo da orientação que eu fiz essa dinâmica o ano passado com a turma, né? Então, aqui está a mesma orientação, eu mantive a mesma estrutura, deu certo lá, então eu penso que pode dar certo aqui também conosco, né? E por mais que para mim já é uma segunda experiência, para vocês seria a primeira experiência. Então, é novidade de todo jeito, né? Mesmo que a gente vê os professores, né, com aqueles caderninhos amarelo, antigo, né? E aí eu falei, professor, dá a mesma aula. Pois é, mas não é para o mesmo aluno, né? Então, cada ano muda o aluno, então a aula é nova, né? Para quem precisa receber aquela aula ali. Mas esse aqui eu só estou repetindo no primeiro ano, né? Foi nas primeiras aulas que a gente fez no ensino remoto. Então, a gente não dava aula, a gente simplesmente mandava tarefa para os meninos lá no comecinho, né? Aí eu que tinha a opção de gravar os vídeos, né? Então, toda semana tinha um vídeo novo das minhas aulas. Aí, nessa aula, a gente fez com essa interação online. Foi uma novidade. Hoje está sendo rotina, né? Essas aulas aqui presenciais mediadas por tecnologia. Naquele momento lá era uma novidade. Então, veja só. Aqui, repetindo, né? O que eu acabei de dizer para vocês. O presente seu. O presente que você vai preparar para o seu amigo secreto. Então, a forma de Estado do país, a forma de governo do país, como se dá a sucessão do governo lá no país, né? Então, aqui no Brasil, como se dá a sucessão no executivo? A forma do nosso governo executivo. Então, de 4 em 4 anos, temos eleição. O candidato, ele só pode ser reconduzido uma vez, né? Então, só pode ter uma reeleição para o executivo. E para o legislativo, né? Não é assim. Você tem aqui, tem vereador em Porá que já é vereador há 28 anos, né? Então, ou seja, tem 7 mandatos, né? 7 mandatos seguidos. Não precisa. Tem deputados, né, que muitos anos. O Bolsonaro. O Bolsonaro foi deputado por 20 e tantos anos até ser candidato a presidente. Então, ou seja, o legislativo não tem a sucessão do legislativo, ela é muito mais simples do que a do executivo, que só pode ser reconduzido apenas uma vez e o mandato de 4 anos, no máximo de 8 anos. Mas e se ele quiser tentar um terceiro mandato? Ele pode tentar. Mas aí nós temos regras no sistema legislativo nosso, né, no código eleitoral nosso, que aí ele tem que se afastar do governo, ou seja, ele tem que renunciar àquele governo num período aí de 6 meses, renuncia, ele fica fora, o vice assume, e aí ele pode concorrer às eleições. Se caso ele for eleito, ele retorna lá no dia 1º de janeiro, ele retorna como chefe do executivo, seja governador, prefeito ou presidente da República, né? Mas se por acaso ele perder nesse meio aí, tchau, e não vai voltar para cumprir o mandato, porque ele já renunciou lá atrás, né? Então, e o vice vai assumir até o final do seu mandato, certo? E algumas questões de atualidades aí. Veja bem, gente, eu tenho um arquivo aqui, eu coloquei aqui o link, olha, formas de governo no mundo. Eu não vou abrir ele todo aqui, porque aí tem... vou abrir para a gente ver, né, que está lá. Então, aqui nós temos todos os 200 e tantos países que nós temos no mundo. E eu organizei aqui, classifiquei a lista, né? Classifiquei a lista nessas categorias. O nome do país, a forma constitucional de governo daquele país, monarquia constitucional, nós temos a república, nós temos a monarquia absoluta, certo? Aí agora nós temos uma separação. Como é que é exercida, conforme a regra daquele país, a chefia de Estado? Então, na monarquia, nós temos a monarquia constitucional com a chefia de Estado com poder cerimonial. Nós temos também monarquia constitucional cujo chefe de Estado tem poder executivo. Nós temos república, que tem a chefia de Estado com poder cerimonial. Nós temos república, como é o caso do Brasil, com o chefe de Estado com poder executivo. Entendeu? Então, ou seja, já vai ficando aqui o que nós temos que esclarecer. Né? O que é essa chefia de governo cerimonial, o que é essa chefia de governo executiva, né? Essas diferencinhas assim que fazem parte da técnica
do entendimento que a ciência política nos leva a entender nesse contexto aqui, ok? Então, aí está aqui já o panorama, né? Porque você vai ser sorteado daqui a pouco a assumir um grupo de países desse. O seu presente tem que estar dentro de um grupo, entendeu? Suponha que o João Neto aí, ele pegou o grupo da monarquia constitucional cerimonial. Aí ele tem esses países aqui para escolher, para dar para o amigo ou para a amiga secreta dele. Entendeu? Esse grupo aqui que tem monarquia constitucional cerimonial. Um desses países. Beleza, meninos? Beleza? Então, aí quais são os grupos de países que nós temos aqui? São esses dessa imagem. Olha, monarquia constitucional cerimonial, república cerimonial, monarquia absoluta executivo, monarquia constitucional executivo, república executivo. Nós vamos deixar esse grupo 6 de fora, porque no mundo são só 2 países que estão sem forma de governo definida, né? 2 países. São países em região de conflito, situações de golpe de Estado, uma série de questões ali, que aí a minha atualização é do ano passado, então eu não vi como é que está a situação lá por agora, né? Por agora, como que está lá. Eu não atualizei esse ponto aqui. Mas é só para saber, né? Até 2020, nós tínhamos na Líbia e na Tailândia, nós tínhamos situações lá que sem uma forma de governo definida por questões históricas, né, internas que eles estão passando e sofrendo por lá. Certo? Uma questão... Vocês lembram de estudar a Revolução Russa de 1917 na escola? Então, ocorreu uma coisa mais ou menos assim. Por exemplo, a capital, Moscou, tinha a sede do governo, o czar Nicolau II, monarquia absolutista. Só que numa outra cidade, Petrogrado, estava ali criando uma Assembleia Nacional, um grupo do Partido dos Trabalhadores de lá, fazendo um outro governo. Então, ou seja, nós temos na Rússia 2 cidades capitais, que tinha ali o chefe de Estado que estava sendo criado. Aí houve o golpe, né, o golpe de Estado, derrubaram a monarquia absolutista, e aí surgiu ali a República Russa, e que se tornou um império republicano logo depois, com o avanço do socialismo, que aí nós temos lá a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, aquela sigla que começou lá nos 1917, lá, assim, decorrência da Revolução Russa, e foi até agora, 1989, 1991, até 1991, nós tivemos lá um império republicano, né? Repúblicas unidas dentro do sistema econômico-financeiro, baseado no socialismo, propriamente dito. Hoje já está, então, desfacelado essa união que houve um dia na história. Então, aí agora, nessa dinâmica, né? Aproveitar que a Maria Eduarda ainda está aqui, porque ela está correndo sério risco de não ficar muito tempo aqui. Ela já me falou que está lá problema de energia, né? Então, a minha proposta aqui agora seria a gente fazer esse sorteio. Eu baixei um aplicativo aqui que faria sorteio. Eu cadastrei aqui as pessoas. Eu vou chamar os nomes. Aí vocês, por favor, se perceber alguém que não está, né? Que não está na lista, para me colocar. Então tem aqui Ana Paula, João Neto, Maria Eduarda, Sara Daniela, Wender de Paula, Matheus Alves, José Victor, Isadora Duarte, Isabela Silva, Maurício Vieira, Aisa Ait, Guilherme Henrique, Carlos Eduardo, Gabriel Borges, Luana Alves, e eu me incluí também, Caio Maluf. Tem alguém que está faltando? Acho que não, né? Então, fazendo o sorteio aqui, aí o que acontece? Eu acho que eu tenho o WhatsApp de todos vocês, e aí eu vou mandar, né, o resultado do sorteio. Deixa eu ver como é que funciona isso aqui. Ah, tá. Olha aí, eu vou pegar aqui, então, a Ana Paula. Aí eu vou enviar o bilhete do amigo secreto dela direto para o WhatsApp. Aí eu não sei qual que é o amigo, então o próprio aplicativo vai enviar para ela um bilhete aí, né, com essa informação.
Então, Maria Eduarda, eu mandei para o seu WhatsApp. Veja como é que funciona aí, só para, se precisar, você orientar seus colegas quanto ao procedimento, entendeu? Os demais eu vou ter que fazer aqui salvar os nomes para funcionar aqui. Ou você tem que abaixar. Me fala uma coisa, você tem que abaixar o aplicativo ou simplesmente acessar? Tem um link para acessar. E fala, caso ele não der certo, você tem que baixar e clicar no segundo link. Mas apareceu para mim e deu certo. Deu certo, né? Não, então eu só E, precisava de saber isso. professor, eu já vou sair porque o pessoal acabou de chegar aqui para arrumar a rede de energia. Espero que Beleza. seja rápido e eu possa retornar logo. Uhum. Ok. Obrigada. Então já fica aí essa questão. Aí, mais pro final da aula, depois de terminar a aula, que eu vou mandar então o bilhete para todo mundo. Então vocês viram como ela explicou, né? E se tiver dúvida, manda para a gente de volta, a gente pode tentar explicar melhor. É sobre a questão de achar quem é o seu amigo, né? Agora nós temos que fazer um sorteio aqui do sorteio do grupo, entendeu? Quem são as pessoas que vão entrar nos grupos específicos aí. Bom, aí nós vamos sortear agora. O primeiro grupo é Monarquia Constitucional Cerimonial. Vamos pegar 4 pessoas para esse grupo. Sortear os nomes, os 4 então. Aí vocês vão anotando aí, por favor, né? Porque depois a gente vai tirar esses nomes para a gente ver o próximo. Tá vendo aí? O Maurício, o Guilherme, o Matheus e o Carlos. Todos eles vão escolher um presente dentre as monarquias constitucionais cerimonial. Então vamos tirar o nome deles aqui do sorteio. O Maurício está fora. O Guilherme está fora. Ô, professor, a minha internet tinha caído. Eu não entendi essa última parte do sorteio. Você é o? Guilherme. Guilherme, você foi sorteado. Então, você vai ter que escolher, depois da aula que eu vou mandar o link com o seu amigo secreto. Sabe? Mas, independente de quem vai ser seu amigo secreto, você vai escolher um presente para ele dentre os países que tem monarquia constitucional cerimonial. Ok? Ok. Aqui nós temos que tirar agora o Carlos e o Matheus. Certo. O próximo sorteio agora, nós vamos sortear apenas 2 nomes que vão ser os que vão fazer uma república que tem um tipo de governo cerimonial, o chefe de Estado cerimonial. Entendeu? República cerimonial. Vamos sortear. Maria Eduarda e eu. Maria Eduarda e eu, república cerimonial. Certo? Maria Eduarda está aí? Sim, professor, ainda estou. Beleza. Então você já tá sabendo do seu caso aí. Então vou tirar nós dois aqui. O Caio sai. E a Maria Eduarda. Pessoal, agora nós vamos sortear 2 nomes para escolher um presente entre monarquia absoluta. Monarquia absoluta, o chefe de Estado é executivo. Então, 2 pessoas. E são a Sara e a Isabela. Anotado? Então, a Sara e a Isabela vai escolher um presente, um dos países que são monarquia absolutista. Então, vamos tirar aqui a Isabela e a Sara. Agora, vamos fazer 3 nomes para a monarquia constitucional executiva. Monarquia constitucional executiva. 3 nomes. Aí, o que sobrar vai ser república executiva. Então, vamos lá. Monarquia constitucional executiva, 3 nomes. São José Victor, Luana e Ana Paula. Vão escolher seus presentes entre uma monarquia constitucional executiva. Então, tirando eles daqui, a Ana Paula está fora, a José Victor e Luana. Certo.
Agora ficou vocês aqui, gente. Gabriel, Aísa, Wender, Isadora e João Neto. Todos vocês vão escolher um presente da República Executiva. O Brasil é um país desse modelo, né, por exemplo. E alguns outros no mundo aí. Certo? Então, só retomando aqui, olha só. Na postagem da aula de hoje, eu vou compartilhar o link com vocês, né? Na postagem da aula de hoje, vocês vêm aqui embaixo, olha, desce aqui, ó, formas de governo no mundo. Aí, qual que é a sua forma de governo que você vai ter que escolher aí, Sara? O seu presente vai sair de qual forma de governo? Países que são monarquial absolutistas. Monarquia absolutista. Então, você vai aqui, ó, abrir aquele arquivo, esse arquivo aqui, abrir o arquivo, monarquia absoluta. Tem esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 países. Você vai escolher um país entre Arábia Saudita, Brunei, Catar, Cidade do Vaticano, Omã, Suazilândia. Certo? Aí vai ser um desses países que você vai oferecer de presente para o seu amigo secreto. Certo? E repetindo aí, mais uma vez, para aqueles que estavam com a internet ou qualquer coisa que não pegou, o que você vai informar para o seu amigo? Forma de Estado, forma de governo, como se dá a sucessão lá do governo naquele país e alguma atualidade sobre o governo daquele país. Certo? Então, está combinado essa primeira parte, né? Tudo aí. Eu não anotei o grupo de vocês, porque nós estamos fazendo aqui, mas está gravada aí a aula. E eu espero que aqueles que não estejam aqui vejam e fica tudo certo nessa questão. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Hoje nós vamos fazer também um trabalho de dupla aí, mais tarde. Mas então, nesse primeiro momento aqui, eu vou fazer a introdução com base nos slides. Vamos falar aqui em aspectos gerais. E depois vocês possam, na leitura do texto ali, possam então formatar um parágrafo aí sobre esse assunto. Então, vamos olhar aqui nesses slides. Nesses slides aqui. Formas de Estado e de governo. Vamos falar umas questões técnicas sobre isso. Então, vamos lá. A questão aqui a gente vai ver formas de Estado e formas de governo, sistemas de governo especificamente aqui. Nós vamos dar uma olhada aqui diretamente, gente, aqui nessas estruturas. Porque, como eu disse agora há pouco, hoje, assim, eu vou pensar aqui uma forma de trabalhar com vocês, de forma para não ficar tão bombardeado com slides e texto, etc. E a gente tentar fazer algumas atividades de estudos aqui dentro da aula mesmo, para a gente não ficar tão sobrecarregado e nem tão estressante as atividades. Então, veja bem. Eu tenho que pensar primeiro uma forma de Estado, e depois de eu entender esse Estado, nós vamos pensar numa forma de governo, certo? Então, primeiro a gente pensa numa forma de Estado, para depois pensar numa forma de governo. Então, pensa bem. A característica do Brasil, né? Você vê o Brasil e você consegue pensar em qual característica para o Brasil. Seria o Brasil unitário, como sendo um Estado, ou você pensa o Brasil de forma fragmentada, como se fossem vários estados aqui dentro? Qual que das duas palavras que vem mais forte na sua mente? É um país unitário ou é um país fragmentado? Vários estados dentro do mesmo país. Fragmentado, professor. Fragmentado. E qual que é o nome desses fragmentos que a gente tem aqui? Estados? Estados e mais. Municípios também. Entendeu? Então, ou seja, em cada local que se tenha um chefe do executivo, é porque aquele local é um ente, é um estado separado. Entendeu? Então, aquela coisa. Nós tivemos aí da questão da pandemia, os decretos de fechamento do comércio. Lembra do ano passado, aquelas tretas entre governador e vários prefeitos, inclusive o nosso prefeito? Então, podia acontecer de nós termos um decreto estadual
determinando alguma coisa para o Estado, mas chega na prefeitura, chega no município, o prefeito, esse decreto não vai ter efeito aqui. Aqui vai valer o meu decreto, né? E aí não tem essa condição, não tem essa situação de, o governador manda em tudo. Não, porque os municípios têm a sua autonomia. Tem o seu chefe do executivo e tem sua autonomia. Seria muito lindo se fosse totalmente alinhado. O prefeito alinhado ao governador, alinhado ao presidente. Aí nós teríamos falou um, está falado por todos. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Tem os candidatos aí que foram... os que se candidataram, foram candidatados com base em um partido, e não é garantia que o mesmo partido do prefeito seja o partido do governador, seja o partido do presidente. E pelo fato de ser partido, então cada um carrega consigo o seu ideal do seu partido. Carrega consigo a sua responsabilidade de representação do grupo ao qual ele está vinculado, né? Isso é claro para a gente. Mas eu só queria falar dessa questão técnica, né? Mas aí o que acontece? Dentro dos municípios tem as instituições estaduais, não é? Aqui em Poraporama nós temos as escolas municipais, jurisdição da prefeitura. Mas nós temos as escolas estaduais que o prefeito não manda em nada dentro delas, né? Porque quem vai mandar dentro delas é o governador, porque elas são instituições estaduais fixas no município, mas não são do município. Entendeu? Esses elementos são claros para vocês, gente? Você sabe perceber que existe a diferença entre uma escola estadual, uma escola municipal, e sabe quem manda em cada uma delas? Eu estou falando quem manda é um termo pejorativo, né? Mas é a questão de quem administra, quem tem que trazer os recursos, né? Quem tem que contratar os funcionários, essas coisas todas aí. Isso é claro para a gente? Essas diferenças? A polícia militar, ela é jurisdicionada ao prefeito ou ao governador? Ao governador, li seu lábio, Aísa. Então foi o fato. Naquela época, o Caiado, bravo como ele é, né? No estado de Goiás e tal, toda aquela brabeza dele ali, ele falou, então, se tem prefeito que não está cumprindo o decreto, a minha polícia militar vai estar nas ruas e vai fazer valer o decreto do Estado. Né? Então, assim, foi interessante esses fatos no ano passado, para a gente perceber essas questões de jurisdição, essas questões de competência, essas questões de autonomia dos entes federados, né? E aí, com isso, nós temos uma palavra aqui. Nós falamos a palavra ente federado. Entendeu? Ente federado. Município, estado, né? Que tem sua soberania, tem seu chefe executivo, tem seu legislativo, né? Algumas cidades um pouco maiores têm a guarda municipal, armada, inclusive, sabe? Funcionários da prefeitura que têm quase que as mesmas prerrogativas da polícia militar, né? Aí, como que poucas prefeituras podem ter uma guarda municipal, aí precisa da instituição do Estado, polícia militar e civil, para atuar na segurança pública daquela cidade, né? E aí as outras instituições, você tem hospital municipal, você pode ter o estado que é o hospital que é estadual, né? Enfim, tudo quanto é instituição que nós temos do estado aí, temos instituições de cada esfera dos entes federados que estão prontos aí. Então, nós falamos que o Brasil é fragmentado, né? Nós temos aqui uma federação no Brasil, entendeu? Nós temos aqui uma federação. E o Estado de Goiás é uma unidade federativa, certo? Então, o que aconteceu? Lá no tempo que o Brasil era colônia, né, de Portugal, nós tínhamos aqui as capitanias, né? As capitanias, que eram umas divisões do território brasileiro, feitas com base apenas no litoral, né? Então, a capitania de São Vicente pegava ali Rio de Janeiro, a capitania de São Paulo pegava um pouco do estado de São Paulo, e as capitanias ali. Com o desenvolvimento da colonização, perceberam que tinha terrismo aqui para dentro, aqui, olha, que eles nem imaginavam o quão rico era esse país. E aí as expedições,
as questões foram entrando aqui, aí foi descobrindo Minas Gerais, descobrindo Goiás, foi descobrindo Maranhão, foi descobrindo o Mato Grosso, né? E aí percebeu o Brasil com dimensões continentais, sabe? É um país com território dos maiores que a gente tem no mundo. O Brasil tem essa característica. E aí, no processo da manutenção do governo, ainda no governo imperial aqui no Brasil, houve um procedimento em que todo o território brasileiro se falasse português. Entendeu? E aí conseguiu uma série de questões da cultura brasileira para que a questão cultural nacional influenciasse na questão federal de organizar o território brasileiro e de organizar o governo brasileiro. Entendeu? Cada estado tem seu soberano, né? E aí, no Estado Federal, Dom Pedro I que fez essa sacada na Constituição de 1824, né? Então, mais temos um governo federal e o imperador, ele teria ainda um quarto poder. O imperador, ele tinha os poderes da república, os poderes, mesmo que o Brasil era império, tá? Monarquia. Ah, tá, então essa história. Por que o Brasil é império? Porque nós temos 27 estados. Poderia ser 27 países diferentes aqui. No entanto, o Brasil é um império, porque consegue... Isso eu estou falando uma linguagem bem monarquista, tá? Então, o Brasil é um império porque conseguiu juntar uma união federativa de 27 estados que cada um poderia ser um país, né? Na Europa é assim. Se você for ver o território da França, é quase o território do estado de Goiás só. Então, ou seja, um país na Europa tem o território de um estado, que é o nosso aqui, por exemplo. Entendeu? Então, o Brasil tem essa ideia de império por garantir culturalmente e politicamente, institucionalmente, essa união federativa, né? Então, nós somos uma federação, certo? E aí, a definição aqui de confederação, por exemplo. A definição de confederação, olha só, federação. Quando os estados membros não têm... Deixa eu só diminuir esse zoom aqui. Quando os estados membros não têm soberania, mas tão somente autonomia, certo? Então, na federação, o município de Iporá é autônomo do município de Diorama, autônomo do estado de Goiás, autônomo, mas não é soberano. O estado de Goiás é autônomo, sabe? Nós temos aqui uma educação própria do estado de Goiás, nós temos uma polícia própria do estado de Goiás, nós temos uma série de coisas próprias, sistema de saúde próprio do estado de Goiás, autônomo, porém não soberano. Tudo bem? Sabe a diferença? Consegue perceber a diferença, meninos? Beleza? Tanto é que, por exemplo, tem estado do Brasil que já está fazendo aula presencial nas escolas públicas, não é? Por que lá faz e aqui não faz? Porque não é o presidente que vai determinar se vai ter aula presencial ou não. Quem vai determinar é o chefe do executivo. E pode acontecer de ter aula presencial no município de Iporá e não necessariamente ter aula presencial na Diorama. Por quê? Quem vai determinar isso? O chefe do executivo de Iporá, o chefe do executivo da Diorama vai decidir por lá, né? E pode acontecer de ter aula presencial no município de Iporá e não ter nas escolas estaduais em Iporá. Porque quem vai determinar sobre as aulas presenciais nas escolas públicas será estadual, será o governador. Nas escolas municipais será o prefeito. Percebe? Isso significa, chama-se autonomia dos entes federados. Porém, não são soberanos. A soberania ela está na mão da União Federal. No caso, o governo federal, né? E aí, veja bem, constituir personalidade de direito público... Professor, sim. Desculpe interromper. Em relação à faculdade, que é particular, quem que manda?
A faculdade ela só vai agir conforme as diretrizes federais, né? Porque aí não é o Estado que vai determinar aqui e nem o município vai determinar a FAI. Agora, quem vai determinar a FAI e quem autoriza a FAI funcionar é o Ministério da Educação. E ele é um ente federal. Entendeu? Mas o que está acontecendo? Só para ficar mais claro para você um pouquinho da sua pergunta, Isabela. O MEC já tem nota deixando cada estado ou cada faculdade em cada estado tomar suas decisões. Entendeu? E aí, quando tiver uma nota aqui no Goiás que tudo bem, pode voltar ao presencial, com certeza a FAI vai aderir a essa nota estadual. Porque o MEC já se pronunciou que não vai interferir nesse ponto. Mas tem mais coisas sobre isso, né? No ano passado, bom, vocês estão vendo que tem alguma escola em Porá que os meninos estão indo lá e tendo aula presencial? Vocês já perceberam isso? Alguém sabe por que isso acontece? Por que lá na creche do município, lá na escolinha do município, os meninos não estão indo lá? Por que na escola estadual os meninos não estão indo lá? E tem algumas escolas aqui em Porá que os meninos estão indo lá, estudando lá. Por quê? Porque é privado, né, professor? O primeiro motivo é esse. Mas por que então o privado está tendo aula presencial e o público não está tendo? Por causa da pressão dos pais querendo retirar os alunos da escola. Sim. Mas você sabe muito bem que tudo que acontece no país é legalizado. Se não estiver dentro da lei, não pode acontecer, né? E sabia, então, que os pais criaram um documento que legalizou essa questão da aula presencial? Vocês sabiam disso? O nome disso é um protocolo de biossegurança que foi criado, lá em outubro. Quando chegou no segundo semestre do ano passado, o que teve de pais de alunos da escola privada e alunos da faculdade privada entraram com processo na justiça, uma vez que eles não estavam tendo aulas presenciais, eles não queriam pagar as mensalidades. Ou queriam, no mínimo, que a faculdade descontasse o valor da mensalidade. Então, aí o que acontece? Você lembra que eu falei agora no início que a gente na FAI começou orientando apenas tarefas. Cada semana passava uma tarefa, uma leitura, um resumo, uma resenha e pronto. Aí, quando verificou isso, em agosto, aqui na FAI já começamos a fazer a aula igual nós estamos fazendo agora. É aula presencial mediada por tecnologia. Então, ninguém de vocês pode falar que vocês não estão tendo aula presencial, porque está tendo. Eu não estou aqui presente nesse momento, né? Na mesma hora que você está assistindo a aula, eu não estou dando a aula. Então, a aula é presencial. Ela só não está sendo lá na FAI, né? Está sendo presencial com mediação pelas tecnologias. Isso foi para quê? Para fugir daquela ideia de que não estava tendo aula, né? Então, está tendo aula, dessa forma que está tendo aqui. Mas os representantes das escolas privadas, do sindicato patronal das escolas privadas, reitores da Alfa, da Padrão, de algumas universidades, da FESURV, né, de algumas faculdades expressivas aqui dentro do Estado. Mas, bom, essa turma representante do ensino privado, eles, então, fizeram um protocolo de biossegurança. Entendeu? Colocaram lá que na sala de aula só entraria 30% da capacidade, ia ter álcool gel em tudo quanto é lugar, na porta, na mesa, em tudo quanto é canto. Ia ter um tapete que não sei o que tem, quando você pisa nele, ele exala um produto lá que desinfeta. Ia colocar um sistema de ventilação que faz a esterilização do ambiente, né? E aí criou esse protocolo de biossegurança, e aí chegou na Secretaria de Estado de Saúde e forçou que o secretário assumisse esse documento e aprovasse as aulas presenciais naquelas circunstâncias do protocolo de biossegurança. Entendeu? Então, desde outubro do ano passado, esse protocolo foi redigido em setembro do ano passado, e a partir de outubro as escolas já foram se organizando. E aí está acontecendo, por exemplo, um sistema chamado híbrido, né? Como é que funciona isso?
A sala tem 30 alunos, 10 alunos podem ir para a escola. E 20 alunos ficam em casa. O professor entra, põe a câmera lá, o computador, o professor dá aula presencial para 10 alunos e, ao mesmo tempo, online para 20 alunos. Entendeu? E assim, tem as aulas do dia e as coisas vão acontecendo dessa forma aí. A FAI poderia ter aderido a esse protocolo, se quisesse, né? Mas eu não sei as discussões aqui dentro da FAI, como que aconteceu para aderir ou não. As escolas estaduais, no início do... Então, lembra, quem participou do protocolo de biossegurança? Quem participou da elaboração? Os representantes das instituições privadas. No início do ano, agora, nas escolas públicas, estaduais e municipais, no trabalho coletivo, colocou os professores para lerem esse protocolo de biossegurança como sendo o documento oficial da instituição pública. Entendeu? Um documento que não teve ninguém da educação pública participando da elaboração, mas será o que vai determinar o retorno presencial das escolas públicas. Isso tanto estadual quanto municipal, eu não tenho dúvida nenhuma. Entendeu? Então é a situação aí. E nós já estamos, eu estou vendo, né? A gente tem o nosso olhar, porque eu sou pesquisador dessa área mesmo, né? E assim, você escuta na aula online, né? Do aluno, o professor falando: fulano, pega a sua máscara que está no chão. Fulano, sai da mesa do ciclano. Entendeu? Ou seja, nós estamos falando de crianças. De crianças para seguir um protocolo de biossegurança, que a gente sabe, quem convive com crianças sabe muito bem se elas vão ficar 1,5 metro de distância, se elas vão ficar com a máscara o tempo todo, que elas vão passar álcool gel o tempo todo. A gente sabe o que vai acontecer, né? Mas, no entanto, nós estamos aí escutando o pessoal da escola privada fazendo propaganda. As nossas aulas são presenciais. As nossas aulas são presenciais. E cumprindo todos os protocolos de biossegurança. Todos os protocolos de biossegurança. E aí a gente pode, então, refletir sobre essas questões aí. Então, nessa pergunta da Isabela, né, é essa situação. Na escola estadual e também municipal, ia voltar essas aulas em fevereiro, sabe? Ia ser tudo presencial ou pelo menos um sistema híbrido. Parte dos alunos que têm acesso à internet fica em casa e quem não tem acesso, não tem aparelho, vai para a escola, né, ter aula presencial lá. Só que foi justamente na mesma semana que o estado de Goiás entrou, ou a nossa região entrou naquela zona vermelha dos casos que estavam aumentando muito. E na mesma semana que estava para voltar, morreram 5 professores aqui da nossa proximidade, em Doverlândia, em Montes Claros. 5 professores morreram na mesma semana. Isso deu uma certa sensibilizada no povo, né? Então, uma coisa que eu já falei aqui com vocês, e só para a gente encaminhar, né? Mas veja bem, nós estamos na era da ciência. Alguém tem dúvida disso? Nós estamos na era da ciência, né? Então, a ciência, ela fala porque ela comprova. Só que nós estamos tendo alguns problemas. E aí eu queria que vocês pensassem nesses 3 problemas. Isso aí para uma outra discussão, mas veja bem. As ciências biológicas dizem o quê? Precisa evitar aglomeração para não difundir o coronavírus. Isso significa: não vou aglomerar em academia, não vou aglomerar em escola, não vou aglomerar em lugar nenhum, né? Beleza. Não vou aglomerar em supermercado, não vou aglomerar, enfim. Agora vem a ciência da economia. O que a ciência econômica fala? Se as atividades econômicas pararem, as pessoas vão morrer de fome. Vai ser prejudicial, né? Aí vem a ciência da educação. Vai dizer: aula online não funciona. Precisa ser presencial para os meninos aprenderem. Na faculdade, tirar nota boa no ENAD, no Exame Nacional do Ensino Superior. E da educação básica, precisa tirar nota no Enem. Certo? Então, a ciência da educação acaba falando que tem que ter presencial, e em alguns lugares já está tendo, né, mesmo sem ter contido o coronavírus. A economia está aí com o comércio funcionando. Você vai de madrugada em Goiânia, lá no Eixão, você vê o tanto de gente tendo no Eixão lá, tudo um montuado no outro. E o sistema não aumentou os ônibus, não preocupou com nada disso, se vira as pessoas que precisam, né? E a questão do distanciamento da ciência biológica. Qual das ciências vale mais?
qual das ciências, então, vai ser seguida? O que é o problema? Cada uma está olhando um aspecto, né? O aprendizado da escola, a produtividade econômica, mas, na verdade, qual que tem que ser prevalecido? Preservação da vida, né? A ciência, para tudo que ela existe, ela precisa preservar a vida. E, no caso, a aglomeração é problema, né? Mas na FAI só não está tendo as aulas, viu? Biblioteca está aberta, secretaria está aberta, TI está aberto, coordenações estão lá, entendeu? Então nós só não estamos tendo as aulas. No colégio também. O pessoal da limpeza está lá, o pessoal da secretaria está lá, coordenador está lá, diretor está lá, entendeu? As instituições estão funcionando do jeito que tem que ser. Somente a aula está sendo dessa forma que nós estamos fazendo aqui agora, né? Dentro do processo aí. Isabela, não sei se foi isso que você perguntou. Você quer fazer uma tréplica? Uma réplica? Gente, então, olha só. A federação, sim? Nada não, professor. Eu entendi direitinho o que você explicou. Beleza. A federação é indissolúvel, né? Os laços de união da federação são sólidos. A gente já pensou na possibilidade do Goiás deixar de fazer parte do Brasil? Goiás ser separado do Brasil? A gente pensa que não tem nem como, né? Porque o território nosso está no meio, então como é que a gente vai ter saída, né? Mas já teve guerras de separar o Nordeste, Confederação do Equador. Já teve guerras para separar a região sul, né? Os Pampas, fazer um país chamado os Pampas, os gaúchos, aquela turma lá do sul, foi a Farroupilhas, né? A Guerra dos Farrapos. A própria insurreição mineira do Tiradentes, que nós comemoramos as 2 semanas atrás aí, né? Então, da questão de separar Minas Gerais do Brasil. Então, houve várias situações em que se tentaram, né, fazer uma separação do Império Brasileiro. Mas, no entanto, o governo que teve do Dom Pedro I, seguido do Dom Pedro II, todos eles mantiveram essa federação indissolúvel. E essa federação indissolúvel também se manteve quando nós tivemos aqui a proclamação da República, em 1889, entendeu? E tinha uma chamada política dos governadores, né? Vamos lembrar da sua aula de história do 9º ano aqui agora e do, sei lá, 2º ou 3º ano de ensino médio. Que política dos governadores era essa? Então, o presidente apoiava os governadores que o apoiavam. Nos municípios, quem mandavam eram os coronéis. Coronel não é o militar, não. O coronel era aquele que era o fazendeiro, que tinha grandes posses, etc. Então, os coronéis organizavam a eleição dos prefeitos, os prefeitos organizavam a eleição dos governadores e os governadores apoiavam o presidente. E, com isso, os recursos federais eram distribuídos para os estados que tinham apoiadores e para os municípios que tinham apoiadores, e os recursos eram negados para aqueles que não eram apoiadores. Isso chamava política dos governadores. Aí o que o governador servia? Para ser ponte entre os prefeitos aliados a ele, para ter recursos junto ao presidente. Entendeu? Isso ficou muito tempo. Inclusive aqui a Constituição de Iporá é baseada nisso. Nós tínhamos aqui na época do Israel de Amorim, né? Não sei, vocês que não são daqui de Iporá, mas sabem que aqui nós temos o Israel de Amorim e nós temos 3 cidades aqui que levam até o nome dele. Vocês sabem? 3 cidades que totalmente vinculadas com o Israel de Amorim. É a cidade de Israelândia, Amorinópolis, né? E a própria cidade de Iporá, que foi então onde ele foi prefeito e etc. Entendeu? O Israel de Amorim, ele tinha moral com Getúlio Vargas. Ele saía daqui e ia direto para o Rio de Janeiro. Ele não conversava, ele não ia em Goiânia. Ele não ia em Goiânia para falar com Pedro Ludovico Teixeira, que era o interventor aqui em Goiás. Ele ia falar era com o presidente. Ele tinha uma carta de autorização
de tudo quanto é negócio que acontecia aqui, uma compra de fazenda, venda de fazenda e tal, ele era o atravessador oficial do governo federal aqui no Brasil, aqui na nossa região. Por isso que ele teve toda todo esse domínio que ele teve por aqui por muitos anos, né? O Israel de Amorim, entendeu? Então, ou seja, essa política dos governadores, que historicamente, assim, eu estou contando para vocês aqui, é que estabeleceu e garantiu também essa união indissociável das federações dentro do Brasil, das unidades federativas do Brasil. E aí a gente não escuta muito mais essa questão de separar o Brasil de outra coisa. Mas a gente viu conflitos agora. Não viu conflitos esses dias? A questão de comprar vacina, por exemplo, né? O presidente foi aquele que definiu que nós vamos comprar vacina e pronto, desde o início? Sabemos pela notícia que não. Mas nós vimos os governadores se movimentando por isso aí. Então, São Paulo foi o primeiro lugar a vacinar alguém. Aí depois teve uma remessa de vacinas, que aí o governador, né, saiu daqui 3 horas da manhã, pegou um avião, foi lá em São Paulo para receber as vacinas com o ministro da Saúde lá. Aí fez aquele auê todo para trazer 5.000 vacinas aqui para o Goiás. Né? Então, ou seja, foi aquela coisa assim, fez aquela pompa, né? Viagem de avião e foi para buscar essas vacinas. Aí Anápolis foi a primeira cidade a vacinar o pessoal, porque Anápolis foi a primeira cidade a receber pessoas que estavam fora do país, não sei se era da própria China ou Itália, sei lá, e que ficaram de quarentena, aquela coisa toda aí, né? Naquele contexto. Enfim, mas aí a gente vai verificando, então, tipo, o presidente da República, hoje ele está falando em vacina e tal, né, em alguma coisa aí, mas ele negava essa questão há um tempo atrás aí, mas vendo prefeitos de municípios isolados adquirindo as suas vacinas, governadores isolados adquirindo as suas vacinas, né, criando consórcios entre prefeituras para fazer compra maior de vacina, buscando recursos além dos recursos próprios ali da arrecadação municipal, buscando outros recursos para aquisição de vacina, né? E também desviando o dinheiro que era para ser da vacina, dinheiro que era para a contenção da Covid-19. Então também tem todas essas coisas que fazem parte dos processos aí. Mas nós estamos falando do quê? Do que mesmo nós estamos falando, meninos? Porque às vezes a gente fala e não fala nada. Mas do que nós estamos falando aqui agora? Federação? Tipos de Estado, federação. Que no caso, usando o exemplo do Brasil, o Brasil é uma federação. Poderia ser uma confederação. Qual que é a diferença, então, a confederação da federação? Então tá aqui, olha. A confederação. Os Estados-membros não perdem sua condição soberana no concerto das demais nações. Na federação, os Estados-membros não têm soberania. Na confederação, os Estados-membros têm soberania. Entendeu? Têm soberania. Na federação, eles só têm autonomia. Na confederação, eles têm, além da autonomia, a soberania. Certo? Mas aí... Professor, sim. Essa soberania seria o quê? Ter o seu chefe de Estado, ter a sua defesa própria, garantir tudo ali que ele tem como se ele fosse um Estado totalmente separado. Mas o rei fulano de tal se uniu ao outro rei fulano de tal, os dois continuaram sendo reis, o povo deve obediência aos seus próprios reis, mas aquele Estado ele faz uma união no que se refere a questões econômicas, no que se refere a algumas outras questões que eles podem fazer as suas ligações. Por exemplo, lá na União Europeia, é um exemplo de confederação. Cada país continua sendo país, continua tendo seu governo, continua tendo sua defesa. Mas, por exemplo, o euro, né, a moeda, é uma moeda que vale em qualquer um deles. O Mercosul, você conhece o Mercosul?
Vocês são jovens. Quando eu era criança, eu falava demais desse Mercosul, né? Então era como a gente foi quando começou a ideia que a gente podia atravessar a Ponte da Amizade. Inclusive a Ponte da Amizade é um símbolo do Mercosul, né? Que nós teríamos um mercado comum aqui no sul da América do Sul. Que aí Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil, nós poderíamos simplesmente ali, ó. Só que não avançou tanto, né? Que era para ter uma moeda própria no Mercosul, né? Aí os meninos podiam estudar a faculdade lá e vir para cá e trabalhar, tudo belezinha. Os de lá podiam estudar aqui e ficar belezinha, só que aí não deu muito certo. A gente vê muita gente indo para lá, né? Para Bolívia, para o Paraguai estudar, mas quando eles chegam aqui no Brasil, a faculdade deles não tem reconhecimento do MEC, né? Porque o Mercosul foi feito apenas para relações de mercado, não foi para relações de educação, não foi para relações de outras coisas além. Entendeu? Pois não? Quer comentar, Wender? O Mercosul, para mim, professor, era uma fábrica de placas de carro autônomo. Eu não sabia que era Mercosul. Aham. E até essa questão, teve um lance de placa também. Você vê a coisa, né? Você está vendo agora os carros todos aí que o pessoal tem placando o carro, agora a placa é diferente, né? Tem lá, antigamente tinha a cidade, o estado, né, e o número. Agora está com letras, números e apenas Brasil ali dentro. Porque é uma placa que foi criada lá na época que o Mercosul estava em voga, né? Então, você só tinha que separar se o carro era do Brasil, do Paraguai, do Uruguai. E aí, como é uma questão de lei, e você sabe que a gente tem que cumprir as leis, mesmo que atrasado, então agora tem em prática uma coisa que não tem mais sentido, né? Mas aí o Detran entendeu que assumindo essas placas seria mais fácil para fazer aquela... Como é que a gente chama em matemática quando a gente altera a sequência numérica? Alfanumérica agora, né? Porque tem letras do alfabeto que vai aumentando, né? Aí eu troco apenas uma letra nessa posição, naquela posição, e vou aumentando o número de placas, né, que eu possa licenciar os veículos do Brasil. Antigamente tinha apenas 2 letras e 3 números, depois aumentou para 2 letras e 4 números, aí por último estava 3 letras e 4 números, né? E vai indo, não dá. Chega um momento que aquela probabilidade que fala? Não. É análise combinatória, né? Sei lá, uma coisa nesse sentido aí, que aí você vai alterando ali, aumentando o número de combinações para produzir mais licenciamentos, né? Então aí nós temos essa placa aí do Brasil, né? No caso, dentro daquele contexto do Mercosul, que já nem está mais assim em evidência. Então eu deveria estudar um pouco sobre isso, saber como é que está o Mercosul hoje, né? Eu estou meio desatualizado nesse ponto aí. Então, a federação tem um laço um pouco mais fraco. Porque como o Estado é soberano, se ele quiser se desligar, ele se desliga. Inclusive, nós vimos em 2017 a Inglaterra se desligando da União Europeia. Vocês lembram de ver notícias sobre isso? E pode, qualquer um outro país da União Europeia, se quiser se desligar da União Europeia, se desliga, porque ele é um país soberano, é autônomo. Agora, se o Estado de Goiás quiser se desligar do Brasil, é impossível, porque a federação ela é indissolúvel. Os laços são sólidos. Ok? Tudo bem? Aprendemos esse ponto? Então, olha. E aí, como seria o Brasil um Estado unitário? Seria se nós tivéssemos apenas o Bolsonaro para governar o Brasil. Não teria estados, não teria governador estadual, não teria prefeitos municipais. Poderia ter, né, mas não com a representatividade da gente escolher, com a autonomia. Seria apenas uma regra do Brasil, é o Brasil de todo quanto é lugar no Brasil. Caio, Sim. tem país que é desse jeito, unitário, que só um manda em tudo? Tem país. Por exemplo, bom, claro que são países pequenos, né, que tem tipo
Pouquíssimos habitantes. O Vaticano é um país unitário. Lá no Vaticano não tem estados e municípios. Tem eu tava pensando que tem que ser país pequeno, porque como é que um vai mandar no Brasil todo? Vai ficar super desorganizado. Pois é. Professor, ou bem organizado, né? Assim, porque aí não daria muita chance de ter governos diferentes, não teria partido político, não teria nada disso, né? Mas será que ele ia dar conta de tudo? Mas deu. Brasil Império foi isso. Olha que exemplo, ó, Estado unitário. Brasil Império. Professor. O Chile, só um pouquinho, Luana. Você sabia que o Chile tem uma universidade federal no Chile? No Chile inteiro, uma única universidade federal. Isso dentro da centralização do poder na mão do governo federal. Ali. As províncias não têm essa separação que nós temos aqui. Fala, Luana. A Coreia do Norte se encaixaria nesse Estado unitário? Nesse sistema unitário? Eu vou olhar. Não vou te responder agora, não. Tá? Tá bom. Por conta dessa questão de que tá tendo problemas e tem que atualizar esse contexto aí, conceito aí. Beleza? Então, o que acontece nesse Estado unitário? É um Estado todo integral. Ele é indivisível, não tem separação. Não teria separação. As ordens jurídicas, políticas, administrativas são centralizadas em um único governo. Aí, é claro, Isabela, tem esse problema que você acabou de dizer que pode acontecer mesmo, né? Quando tem um território longo, vasto, né? Igual o Goiás, né? Nós tínhamos aqui um território todo unido com o Tocantins. Aí, por uma questão de política mesmo, lá na Constituição de 1988, então decidiram que o estado de Goiás estava grande demais e as regiões eram muito diferentes. Então, vamos separar 2 estados, né? O Tocantins e o Goiás. Inclusive, a CELG, que é aqui do Goiás, no Tocantins, a empresa de energia é CELG. Entendeu? Ou seja, a separação se deu relativamente há pouco tempo, né? Há pouco tempo. Então, quando eu nasci, ainda era Goiás e Tocantins junto, né? Aí, quando eu tinha 4 anos de idade, separou. Mas eu lembro, assim, na minha infância, de escutar as pessoas, né? De falar, lá no norte de Goiás. O norte de Goiás. Quando falava norte de Goiás, falava do Tocantins, né? O novo estado que não tinha pegado ainda as ideias relativas a ele. Certo? E aí, essa centralização, olha, pode ser política, mas também administrativa. Qual que é a diferença? Administrativa. O governo central, ele assume com exclusividade a direção dos serviços públicos. Entendeu? Então, enquanto nós temos aqui Polícia Militar de Goiás, Polícia Militar de Minas Gerais, Polícia Militar de Mato Grosso, nós teríamos uma Polícia Militar Federal e só, né? E só e pronto. Na questão política, aí tem a ver com a questão dos governos aí. O estabelecimento das questões de governo. Olha, uma unidade no sistema jurídico, comportando aí o país um só direito e uma só lei. Aí não haveria governos estaduais, não haveria leis estaduais, né? Seria apenas a lei federal que determinaria toda e qualquer situação do Brasil. Mas, Isabela, enfim, eu não estava falando para vocês agora há pouco que o Israel de Amorim queria resolver a questão dos negócios aqui de Porá. Ele não ia no governador, ele ia no presidente. Então, era uma forma de governo centralizado. Entendeu? Assim, o próprio presidente decidindo coisas aqui da região de Porá. Coisa que teria o governador nesse processo, antes de tudo. Não é? Então, aqui fechando então esse primeiro slide, né? Nós podemos ter um estado que é unitário, com centralização de tudo, ou podemos ter um estado que é federativo. E os estados federativos são 2. Uma federação, com união indissolúvel dos membros, mas os membros têm autonomia, mas não têm soberania. Na confederação,
os membros têm autonomia, os membros têm soberania, mas estabelece uma união, e essa união pode ser desfeita quando eles bem entenderem. E a união, então, seria as questões que dizem respeito aí à produtividade, economia, pode ser sistema de educação, pode ser sistema de defesa, aí a confederação vai determinar ali os elementos que fazem parte do contrato entre eles. Tá tudo bem, meninos? Como é que tá hoje? Tá suave? Porque tem que ser assim, para a gente não sofrer. E, na verdade, é uma parte mais leve mesmo do conteúdo. Isso aqui é próprio da... Agora vamos passar para as formas de governo, né? É muito simples, são só duas. Só tem duas formas de governo. É o governo em que um governa, poder de um, monarquia, e o outro é a república. Vamos falar em grego e latim aqui. Plebe. Plebe significa povo. Res significa coisa. República, então, é uma coisa do povo. Ou uma coisa pública. Quem governa a monarquia? Quem governa a monarquia, meninos? O rei. O rei. Rei. Mono. E quem governa a república? Presidente. Ou primeiro-ministro. É? Antes disso. O povo. O povo. Porque a coisa é do povo e quem governa? É o povo. Só que as repúblicas, elas organizam critérios para estabelecer de fato quem vai governar. Se vai ser o povo todo, se vai ser uma parte do povo. Beleza. Mas, Caio... Sim, Isabela. Na monarquia, tipo assim, é o rei que governa, né? Ou a rainha e tal. Mas eles não ficam mais, tipo, eles não mexem muito com o negócio de econômico, eles estão lá, só não é mais demonstrativo? Ou não, eles estão lá e mandam mesmo, e você falou, tá falado. A segunda parte que você falou tem que ser verdade, mas a primeira parte também é verdade. Você está falando de quê, Isabela? Você está falando de uma monarquia constitucional, que o poder do rei é cerimonial. Entendeu? Agora nós acabamos, então, com essa sua pergunta, com o seu comentário, mostrar um tipo de monarquia que o rei e a rainha é apenas cerimônia, apenas representativa, apenas nesse ponto aí. Entendeu? Mas nós temos a monarquia absolutista, por exemplo, que o rei tem poder executivo. O rei vai governar, mandar e desmandar em tudo. Certo? E na constitucional cerimonial, por exemplo, é essa que acontece igual você acabou de dizer. Né? O rei é representativo e tem um outro braço do governo que vai fazer as decisões e vai administrar o país na questão econômica, na produtividade, se vai fazer guerra e essas coisas todas aí. Certo? Inglaterra, no time, é qual dessas duas, então? Monarquia constitucional cerimonial. Né? Vamos confirmar aqui, nós temos a lista, ô João. No blog, né? Forma de Estado, aqui mais embaixo, né? Aqui, ó, formas de governo no mundo. Vamos ver aqui a Inglaterra, como é que é o esquema lá na Inglaterra. E é importante perguntar logo para a gente ficar assim, bem de boa nesse negócio aí. Então nós temos aqui, ó, monarquia constitucional cerimonial. RS. A Inglaterra tem outro nome, tá? Você sabia o nome da Inglaterra? O apelido? A Inglaterra é um apelido. A Inglaterra é um país. Mas nós temos lá um Reino Unido, que é Escócia, País de Gales e a Inglaterra. Isso chama-se Reino Unido. Beleza, João? Então, ó, monarquia constitucional cerimonial. Inglaterra. Mas aí, o que acontece? Você sabe que o Príncipe Charles, por exemplo,
ele é o príncipe de Gales, né? Porque Gales, país de Gales, é governado pela rainha Elizabeth, é governado pelo Ben, eu esqueci o nome, o primeiro-ministro, mas aí a família real tem um braço lá que é o príncipe de Gales, né? Que faz parte desse processo. A Irlanda também, Irlanda do Norte, tá? Que faz parte do Reino Unido. Ok? Então vamos prosseguir aqui. Falando aqui então vamos voltar para a monarquia, como foi o exemplo que pediu aqui. Nós temos uma monarquia, que é uma monarquia que é ilimitada, que o rei tem poder absoluto, poder total. Mas nós temos uma monarquia que é limitada. Aí, porque a Inglaterra talvez é um dos países mais famosos do mundo, que é uma monarquia, quando a gente pensa em monarquia e rei, a gente pensa lá. E quando a Isabela descreveu aí, ela descreveu a monarquia inglesa, né? Por uma questão de fama e tal, a gente pensa nela mesmo. Mas tem outras, né? Então, veja bem, lá é uma monarquia limitada. Limitada de que jeito, professor? É o poder da rainha é limitado, tem limite. Quem é que põe limite no poder dela, meninos? O que vocês acham? Quem põe limite no governo da Inglaterra? Da rainha da Inglaterra? Tá? Parlamento? Aqui no slide. Pega a palavra aí. Sim, mas tem uma coisa mais importante que manda até no parlamento. Põe limite até no parlamento. Olha a palavra aqui, meninos. Governo? Olha aqui. A Constituição do país. Então, a Constituição do país define qual que é o poder do parlamento e qual que é o poder da rainha propriamente dita, né? Isso numa monarquia constitucional. Mas nós podemos ter uma monarquia que tem um limite integral. Aí o rei não manda nada, né? O rei não manda nada porque ele tem um limite integral e o rei seria apenas essa representação mesmo. Porque lá na Inglaterra, a rainha que define que nomeia os ministros dela, né? E por acaso ela pode demitir esses ministros. Se fosse uma monarquia limitada e integral, ela não podia demitir ninguém, ela não podia tomar decisão alguma. E na parlamentar, aí seria a que também normalmente é constitucional, né? Na parlamentar, nós temos a participação do povo um pouco mais evidente e efetiva. Por quê? Porque os parlamentares são pessoas do povo, né? E aí o povo escolhe aqueles que vão representá-los fazendo o seu governo. E aí separa o poder. Até que ponto é a rainha que decide, até que ponto é o parlamento que decide o que tem que acontecer ali. Certo? Então, vamos aqui para a República. Quem é que vai governar na República? O povo. Mas quem do povo vai governar? Agora o povo vai tomar uma decisão. Quem é que teria que ter direito de governar, gente? Quem vocês acham que deveria ser os nossos governantes? O povo. Pois é, o povo. Mas todo o povo? Tem chance de todo o povo governar? A Isabela falou que não tem, porque vira bagunça. Pensa, vai decidir as coisas, vão juntar o povo tudo para decidir. Será que funcionaria? É por isso que foi criado os governos, né? O governo representativo, né, Carlos? O governo representativo. Beleza. A minha pergunta é a mesma. Quem que é digno de nos... Quem seria, vamos falar no campo ideal aqui, quem seria digno de nos representar? Que tipo de gente que seria digna de nos representar? Quando nós fomos apresentados pela plataforma Teams para ter as aulas online, né? Eu gravava minhas aulas pelo Zoom, né? E quando começou a ter aula
presencial online assim, a gente usava o Meet do Google. A gente até usou aqui algumas vezes, né? E aí definiu para ser a plataforma da instituição FAI o Teams. E algumas pessoas, professores, começaram a reclamar, né? Que o Teams era pesado, que não sei o que tem, mas era a única plataforma que dava para ter essa integração toda que vocês têm aqui, né? Cadastrado e tal, todo mundo já entra logado, essa coisa toda. Nos outros não teria como, sem ter que pagar caro. No caso, para o Google, por exemplo, pelo Meet, que é o principal concorrente da Microsoft Teams. E aí teve um professor que argumentou, dizendo, gente, vocês estão reclamando do Teams? Ele foi feito pelo Bill Gates, os caras mais ricos do mundo. Analise esse argumento, por favor, Maria Eduarda. O Teams é melhor. Por quê? Porque foi o Bill Gates que fez. E o Bill Gates é um dos homens mais bem-sucedidos do mundo. Tá, né? Então, na hora desse rapaz que fez esse argumento, votar em alguém, ele vai votar em quem? Em que tipo de gente? Vocês estão entendendo? Aí nós temos aqui, olha, a nossa república foi governada por oligarquias. E o que é uma oligarquia? Oligos significa ricos. Arquia significa poder. Entendeu? Então, por um tempo na nossa história, ou até hoje, não sei dizer, né? Mas a melhor opção que a gente tem são os fazendeiros, são os empresários que se candidatam e é melhor votar neles do que votar em um pé rapado, votar em uma pessoa pobre, uma pessoa que não... Né? E até argumentos, né? Se essa pessoa conseguiu ficar rica, então ela pode administrar a cidade, né? São argumentos válidos, né? São argumentos que são... Aí aquela questão, né? O Bill Gates fez a Microsoft e é bem sucedido. Tá, mas o Teams continua sendo muito pesado, não é qualquer aparelho que roda bem, entendeu? Esses limites ele continua tendo, não importa se o Bill Gates é um dos caras mais ricos do mundo. Entendeu? Mas aí o argumento da pessoa ela é baseada nisso. Tem classes da sociedade, tem pobre e tem rico. Quem é que serve para nos governar, Maurício? Os ricos, é claro, né? Você vai pôr um pobre para governar você? Você tá doido? Entendeu? E até alguns argumentos esdrúxulos. Não, ele já é rico, ele não vai roubar, não. Ele já tem as coisas. Aí, se for pobre, ele vai roubar, porque ele não tem as coisas. Entendeu? Vocês sabem as coisas ridículas. Mas, enfim, era uma base. Para a pessoa participar da política, tinha que ter plantação de tantos alqueires de café, ou tantos alqueires de mandioca, ou ter tantas terras, sabe? Eram determinações assim, em que na República, quem nos representaria seriam os mais ricos. Oligarquia. Está entendido essa oligarquia, meninos? E a aristocracia? Do grego, aristos, significa os melhores. Cracia significa governo. Aristocracia, governo dos melhores. Agora, qual que é o critério para definir quem de nós é melhor aqui? Acaba que volta no mesmo critério do anterior. Os mais ricos são melhores, né? Mas pode ser os mais inteligentes, pode ser os que são religiosos, pode ser os que são cientistas, pode ser os que são professores. Aí vai definir o critério quem são os aristos, quem são os melhores. E, na verdade, a evolução, isso aqui é uma evolução, tá? De oligarquia evoluiu para aristocracia, e a aristocracia evoluiu para a forma, de fato, a perfeita, a melhor, que o Aristóteles disse, a melhor de todas. Inclusive, Hannah Arendt, Aristóteles lá no século IV a.C., Hannah Arendt agora na década de 80, Hannah Arendt era uma filósofa, alemã, mas ela é judia. E ela viveu a perseguição do Hitler aos judeus lá na Alemanha, sabe? E ela foi exilada nos Estados Unidos. E ela escreve sobre filosofia política, etc. E ela escreveu
a pior das democracias ainda é melhor do que a melhor das tiranias, das ditaduras. Entendeu? Então, ou seja, a democracia pode estar falida do jeito que for, mas você viveria com muito mais felicidade do que se fosse numa ditadura ou numa tirania. E aí, Hannah Arendt, né? Estou falando isso a pessoa que sofreu uma ditadura ou uma tirania no estado totalitário do Hitler, nazista na Alemanha. Então, a democracia, por sua vez, ela pode ser de 3 formas. Né? Então, vamos lá. A palavra democracia, demo significa, do grego, demo significa, quem lembra? Vou fazer a forca aqui. 4 letras. Fala uma letra, Maria Eduarda. Letra O. O. Tem 2. O que é demo em grego? Povo. Então, povo. Democracia, demo, povo, cracia, governo. Governo do povo. Então, quem governa é o povo. De que forma que o povo governa? Pode ser de forma direta, pode ser indireta e pode ser semidireta. Como é que seria direta? Seria por meio, por exemplo, dos plebiscitos. Né? Vamos fazer uma decisão, vamos inverter a fila da vacinação. Nós precisamos de consultar os brasileiros, porque nós vamos decidir agora não vacinar os idosos mais, vamos vacinar os jovens a partir de 18 anos. É uma decisão séria, não é? Não é séria essa decisão? Numa democracia direta, seria todos os brasileiros, num plebiscito, vão votar. Sim, inverte a fila. Não, não inverte a fila. Aí ia contar o voto de todo mundo e aí a decisão ia ser tomada a partir disso aí. Entendeu? O povo todo decide tudo. Certo? A semidireta, certo, né, gente? A direta entendeu. Entendeu, pessoal? Todo mundo mesmo? A semidireta é como nós fazemos. Entendeu? Nós temos os partidos políticos e os partidos políticos, eles têm vagas. Sabe? Eles entram no processo eleitoral e aí, conforme a contabilização dos votos, nós temos tantos deputados do PT, tantos deputados do PSDB, tantos deputados do PSOL, e vai colocando lá. Conforme conta os votos, tantos vereadores do partido A, partido B, partido C, enfim. Né? Então, ou seja, é uma representação semidireta. De que modo? De modo que eu sou petista, por exemplo. Eu vou votar em vereadores do PT, né? E aí, se o PT tiver voto suficiente, vai eleger um vereador, 2 vereadores, etc. Aí, esse vereador lá, ele está me representando. Entendeu? Então, eu estou decidindo, mas não é eu que estou falando alguma coisa. É ele que está falando em meu nome. Né? Porque ele é do partido que eu apoio, ele vai ser fiel ao partido, então ele vai manter o processo lá. É o caso de ter oposição. Né? Tem que ter oposição. A democracia tem oposição o tempo todo. Né? Agora, a indireta, né? A indireta é o seguinte, lá nos Estados Unidos, eu quero votar no Biden para presidente. Então, você vai votar na senadora do seu estado, a Hillary Clinton, votando nela, soma votos para o Biden presidente. Eu não sei, isso é um pouco confuso, não sei se é confuso ou se ficou claro para vocês. Entendeu? Suponha que aqui no estado de Goiás, nós tínhamos aqui os candidatos a senadores aqui, agora eu me esqueci, o Cajuru, o Vanderlan, Marconi Perillo, né? Não, Marconi foi candidato a senador, certo. Aí, para eleger o Caiado, tinha a Lucevânia também, né, tal. Então, para eleger, por exemplo, o Caiado, você não vai votar no Caiado. Você vota em um dos senadores que vai apoiar o Caiado.
Ficou claro? Ok, meninos? Ou o presidente que seja. Professor, aí, pegando esse exemplo que o senhor deu, aí, por exemplo, eu vou e voto no senador que está apoiando o Caiado. Aí teria uma outra votação entre os senadores eleitos, e aí eles iam... Eles que escolheram o governador. Só que já está pré-definido, tá? Então, ou seja, votando na Lucevânia, está apoiando o Caiado. Votou no Marconi, está apoiando o Íris. Votou não sei quem, está apoiando fulano. Entendeu? E aí é o colegiado que é feito dessa forma aí. Então, de maneira, a democracia, você está votando. Mas você não está escolhendo o seu presidente. Você está escolhendo um grupo que vai, então, escolher o presidente. Certo? Então, nós temos aqui forma de governo só duas: monarquia e república. Agora, nós temos quando eu perguntei, o Wendel respondeu, ele respondeu direto, né? Direto aqui, numa coisa que a gente chama de sistema de governo. E agora, essa parte aqui desse slide, meninos, é só em república, tá? Em monarquia, não necessariamente ocorre uma situação dessas aqui, não. Então, nós temos duas formas de governo, duas formas de sistema de governo dentro da república. Podemos ter uma república presidencialista, podemos ter uma república parlamentarista. Na presidencialista é o comum jeito nosso aqui, não tem nem que comentar, a gente vota no presidente, né? E aí o presidente, ele vai escolher os seus ministros. Ele vai escolher o ministro da Educação, o ministro da Ciência, e vai fechar ministério, vai abrir ministério, conforme ele bem entende. Já no parlamentarismo, a gente só escolhe os deputados. E entre os deputados, eles vão definir quem vai ser o primeiro-ministro, quem vai governar o país. E aí depende da sucessão, se vai ser de 2 em 2 anos, que talvez a gente elege o deputado para 4 anos. Aí de 2 em 2 anos vai ter um entre eles que vai fazer a função do executivo, né? Ser o que vai governar o executivo. Já os regimes políticos, né? Então, suponha que nós temos o presidente e tal. E aí, esse presidente foi eleito democraticamente. Nós votamos, né? E ele foi empossado presidente. Mas nós podemos ter situação do presidente falar assim, não, eu mesmo sou o melhor governo e eu me determino aqui governo. Autocracia. Ele se coloca no governo. Isso é possível? É possível. É viável? Não é viável, dentro das leis que nós temos. Mas Getúlio Vargas fez isso aqui na nossa história, né? O Hitler fez isso lá na Alemanha. Ele teve a eleição, foi eleito democraticamente em 1930, 30 e pouco, 32. E depois ele ficou por conta própria um tempão, daí para frente. O Mussolini, amiguinho dele lá na Itália, em 1922, foi eleito democraticamente. Depois se impôs e manteve no governo, numa autocracia, numa ditadura mesmo, né? Um processo posto por eles ali. E nós temos um governo que pode ser ditatorial, né? Uma ditadura. E aí nós temos o exemplo aqui de 1964 até 1984 no Brasil, né? Então, uma instituição do governo, né, o Exército, assumiu o governo do país. E aí estabeleceu ali as normas desse governo continuar, né? E nós tivemos aí o Geisel, o Médici, Costa e Silva, né, todos eles na governança do país. Bom, gente, seria isso para agora, né, para esse primeiro momento aqui da nossa conversa. E aí tem alguns elementos assim que eu gostaria que a gente fosse lá no texto para vocês prepararem uma síntese, né, um breve resumo. Então eu falei em modo geral aqui, né? E aí eu queria dividir vocês em grupos de 2, ou até mesmo em 3, para a gente verificar uns pontos aqui. Deixa eu abrir o texto
para mostrar para vocês já o ponto que a gente gostaria que vocês fizessem a síntese. O que é isso, né? Então, nós falamos que formas de governo e formas de Estado. Vamos focar agora só na forma de governo, porque eu falei explicando, mas agora eu gostaria que no texto vocês agora tirassem uma síntese que englobasse tanto a minha fala quanto o que está no texto. Entendeu? Então, aqui o livro do Cláudio De Sico, Teoria Geral do Estado e Ciência Política. Vamos lá na página... Isso aqui é uma parte filosófica. Parte teoria do Estado ainda. Olha só. Então, ou seja, nós precisávamos de um grupo aqui que assumisse aqui para fazer uma síntese, né? Comentada entre vocês o que é monarquia e república, né? Então seria esse capítulo aqui, ó, formas de governo 2, que começa aqui na página 74. Então vamos fazer o seguinte: vocês querem dividir por conta própria ou querem que a gente faça aqui de alguma forma mais arbitrária? Então vou fazer de forma arbitrária, porque eu não vi nenhuma manifestação. Professor, Sim. isso aí é para apresentar agora, só para a gente falar um pouquinho, ou na próxima aula, como é que vai ser? Vamos ver o tempo aqui, né? Vamos administrar o tempo. Mas seria uma coisa para meio que para agora mesmo, né? Então, olha só, aqui na página 74, o item 2, que é monarquia, as características da monarquia. Vocês querem duas pessoas se manifestar aí para pegar esse ponto? Beleza, então eu vou escolher aqui, na ordem aqui, Ana Paula e Carlos. Ana Paula, Carlos, monarquia, aí vai fazer a característica de monarquia, e entra também Gabriel. Gabriel, só vou pegar os que estão presentes aqui, tá? Aí a república é o ponto 3. Aqui, ó, ponto 3. Aqui, então, na república, vamos, então, pegar a Isa, o Wender e Isadora. A gente podia fazer isso aqui um documento colaborativo, né? Que aí, já respondendo a questão da Isabela, o nosso tempo já não dá para vocês darem a devolutiva. Dá para vocês fazerem o texto agora, né? E aí, fazer a leitura e a síntese de vocês. E aí, nos primeiros minutos da aula que vem, antes do amigo secreto, vocês apresentariam. Né? Seria essa a ideia que eu proponho aqui. Professor, repete a fala que eu fiz, por favor. Você está na página do livro aqui, desse livro que está aqui no blog, né? A República, o seu. Aqui, ó, ponto 3, República, características. A partir da página 76. A Isa, o Wender e Isadora. Vamos aumentar mais uma pessoa nesse grupo aqui. Isadora. Vai Isabela também. Isabela na República. E vai o João Neto lá na monarquia, João Neto. Ana Paula, Carlos, Gabriel, João Neto. Monarquia. Professor? Sim. Essa monarquia eu tenho que falar todo tipo que ela se engaja em governo?
Monarquia eu absoluta. sugiro, constitucional. isso sim. Mas eu sugiro que vocês só pegam nesse texto aqui. Não precisa de em outro lugar, não. Só tira desse texto as informações que ele apresenta, tá? Na minha sugestão seria essa. Aonde fica mesmo? Em que página? Tá aqui na página 74, deixa eu ver. Que a República é na 76 e a monarquia na 74. É o ponto 2. Monarquia e características. Certo? Agora vamos pegar mais uns 3 aqui para falar de forma de Estado. Então vamos começar com Estado simples. 2 pessoas. As 2 pessoas são, nós paramos no João Neto. José Vitor e Luana, Estado simples. Viu aí, José Vitor e Luana? Página 81. Página 81. E no final da página 81, Estado composto. Estados compostos. Aí Maria Eduarda e Mateus. Maria Eduarda e Mateus, estados compostos. Aí a página final da 81. E os demais que vão sobrar, que são a Sara e o Maurício, vão falar para a gente a diferença entre parlamentarismo e presidencialismo. Certo? Na página 80. Sim. O Guilherme, ele teve que sair, ele teve um imprevisto. Em qual grupo que ele ficou mesmo? Ele tá me perguntando aqui. O Guilherme já foi citado? Não sei. Não. Então ele entra nesse último aí mesmo. Entra aqui, parlamentarismo e presidencialismo. Olha só. Está aqui na página do livro, página 86. E vai da 86 até 89. Parlamentarismo e presidencialismo. Aí ficou, então, Sara, Guilherme. Pois é, mas se ele não participar agora, Isabela, fica complicado, né? Porque os meninos vão fazer e aí fica complicado para ele. E o Maurício. Vocês sabem fazer texto colaborativo com link aí do Google Docs? Porque a gente podia fazer essa experiência usando o Google Docs. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, aqui, olha. Vou pôr aqui o... E aí eu vou gerar um link para cada um de grupo de vocês, né? E aí vocês entram e vocês podem digitando, cada um pode ir digitando digitando as suas contribuições, entendeu? Aí fica no final das contas um documento só. Só tem que tomar cuidado que se você entrar lá e apaga tudo e salva na hora. Ele vai salvando automaticamente, entendeu? Então, por exemplo, vamos criar aqui um novo documento e aí vamos colocar esse documento aqui como sendo o primeiro grupo lá, que é monarquia, né? Cadê? Aí eu vou mandar o link, que aí vocês entram e vocês podem fazer essas contribuições aqui. Então, eu penso que a gente podia fazer essas duas
Bom, será que esse amigo secreto pode ser que seja apertado fazer semana que vem, né? Uma vez que vocês vão apresentar, então vamos combinar desse jeito, o amigo secreto fica para outra semana. Para a semana que vem a gente fica só aqui, vocês vão fazer a síntese característica desses pontos que nós colocamos. A gente comenta semana que vem. E na outra semana a gente faz o amigo secreto. Podemos ficar combinado assim? Tranquilo? Então fica uma tarefinha para casa, em grupo, e depois o seminário, né, o mini seminário, né, de apresentação dos pontos que vocês verificaram desses tipos de monarquia, dessas tipo de república, desse Estado simples, Estado composto e parlamentarismo, presidencialismo. Combinado? Professor, Sim, mano. então é para fazer a parte escrita naquele link e apresentar na semana que vem? Isso. E aí nós vamos encerrar aqui essa questão do amigo secreto. Eu já vou mandar para vocês assim que nós encerrarmos aqui. Vou mandar para vocês os nomes, né, do seu amigo secreto. E aí você prepara o presente para ele na outra semana. Então, ou seja, essa aula e da semana que vem vai ser teoria. E na outra semana vai ser de prática, né, mais ou menos, quando a gente vai ver essa teoria aplicada em algum país no mundo aí. Atualizado, né, atualmente. Alguém pediu a palavra aí? Deixa eu ver quem é. A Ana Paula. Professor, o meu material da aula não está aparecendo no Teams. Tipo, nem no calendário, nem nada. Mas como é que você entrou na aula de hoje, Ana Paula? Tipo, eu entro porque ficam os nomes lá, né? Assim. Aí quando o senhor inicia a gravação, aparece a câmerazinha lá. Aí eu clico lá em cima e clico em participar. Mas você está na equipe. Isso, só o fato de você ser notificado dessa forma prova que você está na equipe. Deixa eu só confirmar. Não, mas tá, eu copiei os nomes, foi de lá. Agora, em calendário não aparece nada para você, Ana Paula? Você quer dizer isso? Fica tudo em branco. Aí, tipo, não consigo acessar os slides da aula, nem nada do tipo. Ah, não. O slide da aula a gente faz separado. Entendeu? A aula você tem que entrar no site, que é o site aqui, esse site, ó. tgecaiomaluf.blogspot.com. Entendeu? Aqui e na economia nós temos também. Eu vou pôr aqui o link da aula aqui no grupo, tá? Aí o slide, o texto, esses trens você vai pegar lá. Tá bom, entendi. Obrigada. Aula 9. Então eu estou colocando agora lá, da aula de hoje especificamente. Certinho? Podemos encerrar então por agora? Parece que hoje vocês estão meio abatidos. Assim, os que eu estou podendo ver a cara aqui, a câmera ligada, parece que vocês não estão muito animados. Tá acontecendo alguma coisa? Ou é só cansaço mesmo? Mas tá bom, vamos com gás, que hoje ainda é segunda-feira, né? Da manhã. Eu vou responder, porque o senhor perguntou, então eu vou abrir meu coração. O que foi? O que foi, Tava Isabel? tudo certo. Eu tava... joga tudo pra fora. Aí foi esse negócio de trabalho em grupo, e eu tenho um perrengue em trabalho em grupo. Não, Isabela, nós somos seres sociáveis. O Aristóteles diz que nós somos politikon, animais políticos. Então isso aí vai dar certo. E outra, do jeito que essa dinâmica aqui, vocês, se quiserem, vocês nem precisam de conversar entre vocês. Cada um vai lá e coloca a sua contribuição e pronto. Entendeu? Então faz lá. Se tiver um grupo unido, ótimo. Se tiver um grupo desunido, dá certo também. Né? Cada um vai lá, põe lá, eu li isso aqui no texto, eu vou colocar isso aí, pronto. E depois, na hora de falar, cada um fala o que leu. Isso não é o ideal, né? O ideal seria que vocês lessem, discutissem e apresentassem. Sem aquela história de minha parte, minha parte, minha parte. Viu? Seminário em grupo, por favor, nunca começa na vida de vocês. Se já começou, nunca começa mais. Eles vão, minha parte foi isso, minha parte foi aquilo. Não. Não tem uma parte de cada um. É o grupo. Né? E o grupo todo unido. Mas vai dar certo, Isabela. Vocês...
Até enquanto vocês não têm oportunidade de ir lá para a lanchonete tomar coca juntos, né, na hora do intervalo, aí vamos usar esses espaços assim, online de interação aí. Tá bom, então, né, gente? Boa noite, então. Tudo de bom? Professor, só uma dúvida. Sim, Luana. O meu eu posso fazer em formato de síntese mesmo? Pode. Você pode pôr um tópico, pode ser parágrafo. Vocês podem escolher, tanto faz. A forma do texto aí pode ficar. Vocês podem ficar à vontade. Tá bom. Podemos encerrar, então? Professor, lá só digitar já salva? Imediatamente. E aí você pode observar lá em cima, mais ou menos do lado direito, tem uma nuvenzinha lá. Essa nuvenzinha, se tiver um Vzinho nela, porque significa que já salvou o que você acabou de fazer. Então tá bom. Então até logo, você até amanhã. Não se esqueça da provinha de economia, hein? Amanhã.